Olá pessoal, essa é mais uma videoaula dando sequência nos nossos estudos e hoje nós vamos ver o lançamento horizontal. O que vem a ser esse movimento? Primeiro, vamos considerar uma superfície horizontal a uma certa altura do chão e um objeto que se desloque ao longo dessa superfície com velocidade constante. Então, quando ele abandona essa superfície, por inércia era para ele caminhar em linha reta, continuar no movimento horizontal. Mas uma vez que ele abandona essa superfície, ele fica livre para cair. E aí a gravidade vai puxá-lo para baixo. Então, ele vai ter também um movimento vertical. Então, esse lançamento horizontal ele é composto justamente por dois movimentos. Um horizontal, que ele vinha inicialmente, e um vertical, que é quando ele está em queda devido à gravidade. Então, vamos pegar como exemplo aqui, vamos analisar um objeto que estava rolando aqui sobre o topo desse prédio, uma superfície horizontal. Então, quando ele vem, por inércia, a ideia é que ele continuasse caminhando em linha reta. Só que ao abandonar a superfície, a gravidade vai levar ele para baixo. Então, pela composição desses dois movimentos, o resultado vai ser essa trajetória parabólica, tá legal? Então, se nós formos analisar cada uma das figuras que aparecem aí, você vai ter uma análise análoga, tá legal? Então, vamos seguir. Vamos explorar esse movimento da seguinte forma. Olha, bem aqui você tem uma situação esquemática. O objeto ele vai sair desse ponto, ele vai ter uma velocidade de lançamento, essa velocidade de lançamento na direção horizontal. Então, se continuasse tendo superfície, ele ia seguir nessa linha reta, no movimento uniforme, só que a superfície acabou. Então, se a superfície acaba, ele fica sujeito à ação da gravidade. O resultado vai ser isso aqui, tá? Então, para a gente poder analisar matematicamente essa trajetória, nós vamos ter que decompor essa trajetória parabólica numa trajetória horizontal e uma trajetória vertical. A trajetória horizontal ela consiste num movimento uniforme, onde o móvel vai ser desprovido de aceleração, não vai ter aceleração, portanto a sua velocidade será constante. Então nós vamos ter que analisar sobre essas equações. Mas quando ele está livre para cair, ou seja, sobre a trajetória vertical, ele vai estar sujeito à ação da gravidade, né? A aceleração dele vai ser da gravidade. Então, nós vamos ter que analisá-lo através do movimento uniformemente variado. Então, lembra lá como que você calcula a distância percorrida de um móvel quando ele está dotado de aceleração. Lembra lá, olha, essa distância nós chamávamos de ΔS. Ela era igual à velocidade inicial vezes o tempo, e aí você somava com a aceleração e multiplicava pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Esse tempo que aparece aí é o tempo de percurso, tudo bem? Bem, mas se a velocidade inicial desse móvel for zero, ou seja, ele partiu do repouso. Então, se ele parte do repouso, imagina, olha, você coloca o zero aqui no lugar dessa velocidade inicial. Não interessa qual o valor do tempo, mas se você multiplicar por zero, isso vai ser zero. Então, essa parcela aqui desaparece. Então, a distância percorrida é simplesmente a aceleração tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Vamos fazer a nossa análise aqui. No percurso vertical, a distância que o móvel percorre até o chão é justamente a altura de onde ele foi lançado. E essa altura de onde ele foi lançado, nós vamos chamar isso aqui de h, tá? Vamos representar isso aqui por h. Portanto, nessa expressão aqui, esse ΔS vai ser o nosso h. E a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Portanto, nós vamos trabalhar com essa expressão aqui. Então, para você descobrir a altura de onde o móvel foi lançado, basta você conhecer o tempo de queda. A gravidade é constante. Geralmente a gente usa o valor de 10 para essa gravidade. Só que tem uma outra situação bem interessante aqui. Algumas questões, eles pedem o tempo que o objeto leva para chegar ao chão. Ele te dá a altura para isso. Então você pode usar essa expressão tranquilamente, mas se você quiser achar de uma forma direta, você pode fazer uma manipulação matemática para isso. Você joga o 2, que está no segundo membro, lá para o primeiro membro, ele vai multiplicar o h,
E a gravidade que está multiplicando o t ao quadrado, se ele for para junto do h, ele vai passar dividindo, né? Vai mudar de membro, tá certo? E aí você vai isolar o t ao quadrado. O resultado disso vai ser você extrair uma raiz quadrada, tá certo? Já que o t está ao quadrado, então simplesmente você pegar a raiz quadrada do dobro da altura de onde ele foi lançado e dividir isso pela gravidade. E aí você tem o tempo em que o objeto leva para chegar ao chão. Então você percebe que o tempo para ele chegar ao chão só depende da altura, né? É a única variável que tem aí. A gravidade ela é constante, né? Depende do local. E não interessa se o objeto ele foi lançado de uma forma mais veloz ou menos veloz. A velocidade aqui não vai influenciar nesse tempo de queda. Então fique esperto nisso, ele só depende da altura. Tem uma outra coisa interessante aqui que é pertinente falar, porque isso é cobrado em provas também. É o que a gente chama de alcance. O que é que vem a ser o alcance? O objeto ele foi lançado desse ponto aqui. Se você projetar o ponto de lançamento até lá no chão, né, e você analisar a distância dessa projeção até o ponto em que o objeto toca o chão, isso nós chamamos de alcance. Nós vamos representar isso aqui pela letra A. Perceba que isso é uma distância horizontal. Tá legal? Bem, se é na distância horizontal, nós vamos ter que analisar isso daqui em função do movimento uniforme, já que no eixo horizontal o movimento ele vai ser uniforme. Como é que a gente calcula a distância no movimento uniforme? Basta você pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. E lembra que essa velocidade é a velocidade Vx, tá? Essa velocidade ela é constante, é a própria velocidade de lançamento, tá ok? Bem, quando você analisa isso, então você vê que o alcance nada mais é que pegar a velocidade x e multiplicar pelo tempo. Mas que tempo é esse? É justamente o tempo que ele levou para chegar ao chão. É esse tempo que você calculou aqui. Que muitos livros chamam isso daqui de tempo de queda. Tá ok? Então vamos seguir. Bem, uma coisa interessante aqui é que o objeto, ao longo da sua trajetória, ele vai ter diferentes velocidades. Você sabe que a velocidade x ela não vai mudar, mas a velocidade y, devido a ele estar em queda, a gravidade vai fazer com que essa velocidade aumente. Então, o objeto ele segue essa trajetória em vermelho aqui. Quando ele está nesse ponto bem aqui, ele vai ter uma velocidade x e uma velocidade y. Quando ele chegar nesse ponto, a velocidade x é a mesma, mas a y já aumentou. Quando ele chega nesse ponto, sua velocidade y vai ser maior ainda, porque ele está em queda, mas a velocidade x ela não vai mudar. Então, a velocidade do objeto vai ser a composição dessas duas velocidades, x e y. Isso vai depender do instante em que isso vai ser cobrado na questão. Por exemplo, vamos considerar a seguinte situação bem aqui, tá? Quando você analisa esse ponto bem aqui, você tem a velocidade x e a velocidade y, e aí você tem a velocidade resultante dos dois. Quando você for analisar nesse outro ponto, a velocidade x não mudou, é verdade, mas a y aumentou, portanto você vai ter uma nova velocidade x. Essas duas velocidades, x e y, elas sempre serão perpendiculares, e você achar a resultante entre dois vetores perpendiculares é você usar o teorema de Pitágoras, né? Então você vai usar essa expressão aqui, tá? Velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade de uma componente ao quadrado mais a velocidade da outra componente ao quadrado. Isso porque elas são perpendiculares. Muito simples de fazer essa análise, de trabalhar isso daqui, tá? Mas a dificuldade que a gente pode encontrar, né? Nem se a gente pode chamar isso de dificuldade, é porque nem sempre tu vai ter esse valor do y aqui, tu vai ter que ir atrás dele. A velocidade x sabe que é a velocidade de lançamento, mas quem é essa velocidade y que você vai ter que ir atrás para poder concluir o seu cálculo, tá? Nós sabemos o seguinte, que a equação horária da velocidade é você pegar a velocidade que você quer calcular em um determinado instante
Aí você soma com a velocidade inicial e soma com a aceleração, que nesse caso é a gravidade, e multiplica pelo tempo em questão, né? Só que tem um porém aqui, estamos falando de lançamento horizontal. Então, inicialmente, você não tinha movimento vertical, portanto, a velocidade y, ela vai ser zero. Então, se a velocidade y é zero, isso daqui some, e aí você vai ter simplesmente, para achar a velocidade y, pegar a gravidade e multiplicar pelo instante, só isso. Então, quando você acha essa velocidade, é só jogar aqui, né, e executar o cálculo, que você vai ter a velocidade de um móvel no instante que ele está te pedindo aí na questão. Tá ok? Então, bora lá. Bem, para seguir aqui no nosso cálculo, vamos a um pequeno exemplo aqui, tá? Então, nesse exemplo, ele fala para a gente: sobre uma mesinha horizontal de 20 centímetros de altura, uma pequena bola rola com velocidade constante de 0,4 metros por segundo até cair. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Por exemplo, na letra A, ele quer o tempo que a bola leva para chegar ao chão. Na letra B, ele quer o alcance. Na letra C, ele quer a velocidade da bola no instante de 0,03 segundos. Tá ok? Então, nós percebemos aqui que ele rolou horizontalmente numa superfície que está a uma certa altura do chão. Ao abandonar a superfície, ele descreveu essa trajetória. Então, vamos às soluções, tá? Bem, primeiro vamos aos dados da questão. O que essa questão nos fornece? Nos fornece a gravidade. Essa gravidade é 10, tá? Dificilmente não vai ser esse valor, tá, gente? Aqui no ensino médio, nós sempre usamos, né? É quase certo de usar essa gravidade sempre igual a 10, tá? Isso facilita bastante o nosso cálculo. Um outro dado da questão foi a velocidade x. Percebe que ele não falou velocidade x, ele falou a velocidade de lançamento, foi a velocidade que ele rolou pela mesa. Esse é o movimento horizontal, portanto, na direção x. Esse valor é de 0,4 metros por segundo. Tá? Um outro dado aqui foi a altura de onde ele foi lançado, que foi de 20 centímetros. Agora, veja bem, nós percebemos que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, no caso é a gravidade. A velocidade está em metros por segundo e a altura está em centímetros. Pode isso? Não pode. Você tem que trabalhar tudo no mesmo sistema, né? No sistema internacional aqui no caso. Então, esses centímetros você vai ter que jogar isso daí para metros. Então, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. Bem, aí, o que ele te pediu aí na letra A, tá? O tempo que a bola leva para chegar ao chão, tá? Bem, se eu quero o tempo para levar ao chão, você deve concordar comigo que isso é o tempo de queda. Nós temos uma expressão direta para isso daí. Como é que nós calculamos? É a raiz quadrada do dobro da altura dividido pela gravidade. Vamos substituir esses valores aí. Quando a gente substitui esses valores aí, a altura é 0,2 metros e a gravidade é 10. Vamos fazer esse produto aí, 2 vezes 0,2 dá 0,4, certo? E aí você vai dividir isso aqui por 10, tá? Então, pensa comigo assim, olha. Quando tu dividir 0,4 por 1, ignora o zero que está lá do 10, lá embaixo. 0,4 dividido por 1 dá 0,4. Agora tu lembra do zero. Se é só um zero que está lá, isso é uma casa decimal. Então, se tu adiciona mais uma casa decimal, esse negócio vai ficar igual a 0,04. E aí é só você tirar a raiz quadrada disso daí. Tirando a raiz quadrada disso, vai dar 0,02, porque 0,2 é 0,04, tá? Então, nosso tempo é 0,2 segundos. Letra A está concluída. Vamos à letra B. O que é que ele nos pede na letra B? Na letra B, ele quer o alcance, tá ok? Bem, para determinar o alcance, você usa a seguinte expressão. É você pegar a velocidade de lançamento, no caso é x, vezes o tempo de queda. Essa velocidade x ele te dá na questão, tá? Essa velocidade está aqui, olha, 0,4 metros por segundo.
E o tempo é o tempo que ele levou para cair. Você acabou de achar aqui na letra A, 0,2 segundos. Então, substituindo esses valores aí, tá? É só fazer esse produto, 0,4 vezes 0,2, isso vai dar 0,08 metros, tá? Se você for jogar isso para centímetros, isso vai dar, tá? 8 centímetros. Tudo bem? Certinho? Beleza, vamos para a próxima questão, tá? Na questão seguinte, ele pede para você determinar a velocidade da bola no instante de 0,3 segundos, tá? Bem, para você determinar essa velocidade, tá? Analisa comigo esse esqueminha aí, tá? Você tem que ter a velocidade x e a velocidade y. Essa velocidade é resultante das duas. Você vai ter que jogar no Teorema de Pitágoras. Mas para isso você vai precisar da velocidade y. Como é que você determina a velocidade y nesse caso aí? É só pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. E esse tempo é o que ele te dá na questão. O tempo que ele te dá na questão é esse aqui, olha, 0,03 segundos. Então vamos substituir. Lembra que a gravidade é 10. Então, quando você faz esse produto, 10 vezes 0,03, isso vai dar 0,3 metros por segundo. Então, eu achei a velocidade y, a velocidade x, desde o início da questão eu sei que é 0,4, e aí nós jogamos lá na resultante, né? Os dois são perpendiculares, então sai pelo Teorema de Pitágoras. Vamos substituir esses valores aí. Então, v ao quadrado é que eu quero, é igual a velocidade x, que é 0,4, você tem que estar ao quadrado, somado com a y que eu acabei de achar, 0,3 ao quadrado. Primeiro tem que fazer a potência, né? Não vai te enrolar. Então, 0,4 ao quadrado dá 0,16 e 0,3 ao quadrado dá 0,9. Soma esse negócio aí. Então, v ao quadrado vai ser atribuído a 0,25. Agora, é só tirar a raiz quadrada desse 0,25 que você chega na solução. Isso dá 0,5 metros por segundo. Tá certo, gente? Então, essa videoaula aí, ela engloba todas as propriedades que você precisa para resolver as questões envolvendo o lançamento horizontal, tá? Então, a próxima aula que eu postar para vocês vai ser de resolução de exercício. Nós vamos usar essas ferramentas, vamos trabalhar algumas questões aí a nível de Enem, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam tirar proveito desse estudos, tá ok, gente? Até mais, tchau!